Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje, eu e meu grupo, que está aí nesse primeiro slide, vamos apresentar um pouco sobre a Idade Média. Para começar, a Idade Média é o período da história que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e terminou no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Teve uma grande herança cultural dos povos bárbaros, que invadiram o Império Romano. A Igreja Católica tornou-se uma instituição poderosa e influente, não só na religião, mas também na sociedade medieval. A invasão bárbara provocou a fuga da cidade em direção ao campo. A riqueza da Europa Ocidental era a terra. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica e a produção dos feudos era para o próprio sustento. A partir do século XIII, por conta do renascimento comercial e urbano, o mundo medieval começou a entrar em crise. A centralização do poder nas mãos dos reis derrotou os senhores feudais, pacificou as revoltas servis e abriu as portas da Europa. Como a Idade Média é um período extenso da história, convencionou-se em dividi-la em dois momentos: a Alta Idade Média, que foi do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que foi do século X ao século XV. O período da Alta Idade Média corresponde à formação da Europa medieval, até o seu apogeu, no século X. O Império Romano do Ocidente acabou no século IV, e o imenso território conquistado pelos romanos pertencia então aos povos bárbaros. A Alta Idade Média constituiu-se pela junção da herança romana com os costumes dos povos bárbaros. Os reinos germânicos adaptaram seus costumes aos dos romanos. A Igreja Católica aliou-se aos reis e tornou-se a grande ponte entre o mundo germânico e o mundo romano. Os povos bárbaros abandonaram suas antigas práticas religiosas e aderiram ao cristianismo. E a fé cristã expandiu-se pela Europa Ocidental, reforçando o poder do Papa. Foi no Império Carolíngio, no século VII, que a Igreja conseguiu consolidar o seu domínio. O fim das guerras bárbaras proporcionou um aumento populacional, por isso ficou conhecido como o Ano da Paz de Deus. Porém, o aumento populacional levou à crise no século XV. A forma de lidar com a terra modificou-se, a produção agrícola aumentou e passou-se a usar as terras que ficavam em repouso. Dessa forma, o desgaste da terra não tardou a acontecer, acarretando dificuldades na produção. As cidades voltaram a ter movimentação mais intensa, pois o aumento populacional levou as pessoas a saírem do campo e retornarem a elas. O comércio também voltou com atividades mais intensas por meio da troca de mercadorias. As cruzadas começaram como um movimento religioso, mas, com o passar do tempo, transformaram-se em expedições comerciais ao trazer especiarias orientais para a Europa Ocidental. Essa movimentação, Ocidente e Oriente, fez retomar as navegações pelo mar Mediterrâneo, até então abandonadas por causa da ruralização da Europa e do domínio islâmico. Gênova e Veneza enriqueceram com o comércio marítimo logo após fazerem um acordo com os comerciantes islâmicos do Oriente. As universidades promoveram mudanças na vida cultural da Idade Média. Surgidas no século XIII, elas se tornaram locais de estudo e discussão livre de ideias. A retomada do comércio fez surgir as feiras. Elas funcionavam ao redor dos feudos e comercializavam os produtos vindos do Oriente. Outras feiras formavam-se às margens da estrada para garantir a segurança das comitivas do comércio e a instalação de bancos para a troca de moedas. Cidades como Champagne, na França, surgiram dessas feiras. Uma nova classe social apareceu, a burguesia. Essas transformações no mundo medieval começaram a fazer a estrutura social entrar em crise. As bases da Idade Média foram afetadas. A agricultura perdia espaço para o comércio. O campo esvaziava-se e as cidades enchiam-se. As ideias que eram dominadas pela igreja circulavam livremente pelas universidades. A fé, que era o elemento norteador do pensamento humano, perdia o espaço para a razão. O feudalismo é uma das principais características da Idade Média. Trata-se de um sistema social, econômico e político que vigorou por todo o período medieval. Nesse sistema, terras eram concedidas por um sucerano ao seu vassalo, em troca de fidelidade e ajuda militar. Os senhores feudais controlavam os feudos e a mão de obra era servil.
Os servos deviam pagar impostos e trabalhar para os senhores e o clero. A atividade econômica feudal era a agricultura, e a produção atendia às demandas internas do feudo. A Igreja Católica exercia grande influência dentro dos feudos, onde aconteciam as cerimônias religiosas e os registros de nascimento, casamento e morte. O feudalismo entrou em crise no século XIV, logo após as revoltas servis. E esse foi nosso trabalho. Espero que você tenha entendido um pouco de como funciona a Idade Média. Obrigado por assistir. Até a próxima.